De volta com o Educador Entrevista, nosso sexto bloco aqui do programa. Converso agora com a Betinha. Betinha, gratidão pela participação conosco. Boa tarde. Boa tarde, Luciano. Boa tarde a todas as pessoas que nos assistem agora, né? Pela TV Educadora. E obrigado pela oportunidade, pelo convite de estarmos aqui. Betinha, falar um pouquinho, né, de Dia de Finados na visão espírita. A gente tem essa tradição, né, do respeito, da deferência, mas em cada perfil religioso isso altera um pouquinho, não é? E quando a gente fala de espiritismo, a gente tem uma proximidade muito maior com essa rotina junto aos entes que fizeram a passagem. Normalmente, né, nós temos carregado nas tradições nossas, né, porque todos nós viemos do catolicismo, né, salvo assim as religiões de outros países, mas nós que estamos no Ocidente, as nossas raízes todas, né, vêm do catolicismo, na verdade do judaísmo, né? Judaico-cristã, vamos dizer assim. Veio do judaísmo cristão e, na verdade, nós seguimos esse eixo aí, né? Dentro das tradições também judaicas cristãs. Então, nós temos muitas essas raízes. E dentro do conceito, nós não temos, né, na doutrina espírita, as formalidades, né, do dia de todos os santos ou dia de finados. Porém, nós vamos encontrar na literatura espírita, principalmente em Kardec, né, quando Kardec teve essa curiosidade também, né, ou esse interesse, não vou chamar curiosidade, que Kardec não era um curioso, né? Kardec, na verdade, era um estudioso. E ele também pergunta aos espíritos, né, de São Luís Santo Agostinho, como que era esse efeito, né, de comemoração para os mortos, né? Ou que nós chamamos desencarnados, para os espíritos. E eles disseram que é muito prazeroso para eles serem lembrados. Então, assim, logicamente que eles não cultuam o túmulo, porque nós vamos ali para lembrá-los, né? E eles não cultuam o túmulo. Porém, eles se sentem assim, agraciados, sentem bem com as preces que são feitas para eles nesse dia, são lembrados. Então, nós vamos ver que tudo aquilo que, essa lembrança, esses efeitos do pensamento, chegam para eles de muito bom grado, e isso faz muito bem a eles, né? Então, a gente não tem o ritual, nem nada, mas também nós oramos, como oramos todos os dias, na verdade, né? Nossa rotina é maior. Exatamente, porque a rotina, isso já não é uma prática de uma data específica, ela está na rotina. E eu acho que é isso que diferencia muito das outras religiões que pontuam a data. Isso, porque assim, né, quando nós temos as nossas atividades, né, nós temos ali as nossas atividades na casa espírita, então assim, esse auxílio aos mortos ou desencarnados, ela é diária, né? Porque todos os dias ali nós estamos socorrendo pessoas que vêm com seus familiares juntos em uma situação, às vezes, de necessidades ou não. Os familiares que estão bem trazem-nos ali para que eles possam buscar ajudas. Ou às vezes eles vêm buscar ajuda porque os seus familiares que estão ainda numa situação difícil estão junto, então ali são atendidos. Mas fora isso, semanalmente nós temos uma reunião fixa, né? Todas as quintas-feiras, que acontece das 8 até mais ou menos 10 horas da noite, 9h30, em que nós fazemos o atendimento específico aos desencarnados, aos espíritos ou aos mortos, né? Então, nós dialogamos com eles, auxiliamos essas pessoas que, na maioria das vezes, muitas vezes não tem nem a noção, alguns não têm a noção que estão já do outro lado, e outros sabem, mas estão sofrendo por deixarem seus familiares seu lar. E Ana Cláudia aqui parabenizando pelo trabalho, Betinha, e falando justamente dessa rotina, né, do apoio e da conexão, né, daqueles que fizeram a passagem com os que ficam. Aí ela coloca o seguinte: muitas vezes as famílias vão esperando uma carta, esperando uma comunicação, e ela nunca vem. E ela pergunta isso, né? Por que motivos?
esse espírito não sabe que pode existir a conexão, ele já reencarnou, existe motivos para não se ter uma resposta? É uma pergunta bastante própria, né, da Ana Cláudia. E aí a nossa resposta é a do Chico, né? Toda a comunicação é de lá para cá. Por que de lá para cá? Primeiro, porque a comunicação via pensamento a um encarnado, ela é arcaica, né? Ela é bastante difícil, porque você tem que treinar, fazer com que outra pessoa entenda o que você deseja e transcreva o mais fielmente possível aquilo que você deseja. E nós estamos, embora sejamos espíritos, nós estamos num corpo que ofusca todas as nossas qualidades espirituais, basicamente, né? Então, nós temos o primeiro impedimento, que é o nosso corpo físico, o nosso cérebro encarnado, que filtra muita coisa. Então, a pessoa de lá para cá, ela tem que adquirir o controle, tem que treinar, tem que adquirir habilidade. E, para a maioria, eles preferem encontrar durante o sono e conversar pessoalmente, porque todos os dias nós voltamos ao mundo espiritual através do sono físico. Então, nós deixamos aqui o nosso corpo, o corpo é que dorme, mas desligado deles, nós todos os dias voltamos para as nossas atividades do mundo espiritual, porque nós temos atividades ali. Nós vivemos ali, ali nós temos trabalho, nós temos muita coisa. Então, aqueles que são nossos familiares, que estão ali, a desta e de outras vidas, preferem falar com a gente pessoalmente, do que através de uma carta. Então, vai também, além disso, da pessoa querer, ela achar que o meio mais fácil é esse é o que mais acontece, né? Ela também tem uma ligação direta conosco nas visitas diárias à nossa casa, que eles podem fazer, ou periodicamente, né? Assim como nós fazemos para eles à noite, eles vêm na nossa casa também. E outros pontos, às vezes a pessoa, e nesse ponto ela ter que fazer ainda possa fazer essa comunicação, ela queira, ela precisa estar bem emocionalmente para ela conseguir organizar seus pensamentos, para ela conseguir transmitir esse pensamento para outro. E às vezes a pessoa ainda emocionalmente ela não está estável. Então, são as variantes, né, que contribuem para isso, que nem todos vão escrever. Perfeito. A Rafaela aqui, Betinha, né, perguntando a respeito de como homenagear corretamente, né? Existe uma maneira correta ou não? Rafaela, a oração. A oração foi o mecanismo que Jesus, na forma mais simples possível ao nosso entendimento, nos ensinou a usar o pensamento, a ligar-se com Deus e a ligar-se com o outro. Então, a oração, ela não é aquela mecânica que nós fazemos, a oração paga, não. Aquela que sai do nosso coração, aquela que sai do nosso sentimento e ela vai até o outro carregado desse sentimento. Quando nós oramos com o que Jesus nominou de fé, né? Fé é eu exalar aquilo que eu tenho de melhor para o outro, eu sei que vai chegar lá. Quando nós fazemos isso carregado de amor, nós não temos ideia que aquelas energias elas saem carregadas de fagulhas luminosas. E essas fagulhas luminosas que exalam de nós, alcançam o outro trazendo um bem-estar. Não importa onde esteja, que distância que esteja, não importa se esteja encarnado ou desencarnado. Perfeito. E aí essa questão também, né? Olha, não sei fazer uma oração, né? Porque muitas vezes as pessoas pensam na oração decorada, né? Mas é isso, entender que a oração é conversar com essa pessoa, né? Desejando boas coisas, né? Desejando iluminação. Isso qualquer um pode fazer. É o simples, né? Falar do coração. O que, na verdade, Jesus deu um roteiro para que ficasse, porque também os apóstolos perguntaram como falar, como orar então. E Jesus então ensinou a oração dominical da forma mais simples e mais profunda, que se nós pegarmos cada frase dela, nós vamos ter aí muitos estudos pela frente. Mas ele colocou da forma simples as nossas obrigações para com Deus, para conosco e para com o próximo, no Pai Nosso.
Então, mas a gente pode, como Kardec, né, nos trouxe em o Evangelho segundo o Espiritismo, nós podemos fazê-la dessa forma, né, ou podemos falá-la com as nossas palavras também. Ou simplesmente, né, falar aquilo que está no nosso coração, com as nossas palavras simples, que essa, na verdade, é a que mais importa. Os Espíritos falam sempre, ditaram a Kardec na codificação, para nós não importa a quantidade de palavras, é o sentimento que ela carrega. Então, ninguém precisa ficar ajoelhado, orando várias horas, que isso não nos chega, não é isso que chega. Mas o que sai do coração e chega até nós é aquilo que realmente tem peso. Betinha, para finalizar, a Amanda perguntando a respeito dos horários de funcionamento do Centro Espírita, não é? Para quem ainda não tem contato e queira participar. Amanda, e a todos que nos assistem, a Casa Espírita, ela abre todos os dias às 18 horas, de segunda a sábado. Então, nós temos passes ao público de segunda, terça, quinta, sexta e sábado, das 18 às 19h30. Na quarta não tem, porque nós temos a palestra às 8 e o passe em seguida. Então, nós temos palestras públicas, né? Que tudo é público, na verdade, lá. Mas a gente fala palestra pública porque é só na quinta-feira que nós temos o atendimento reservado, né? Ao atendimento fraterno aos desencarnados. Então, ele é reservado. Mas na quarta-feira à noite, às 8 horas, nós temos a preleção do Evangelho, né? Como a igreja protestante chama de culto, catolicismo de missa, nós falamos palestra, né? Por quê? Porque nós não temos um sacerdócio organizado. Nós falamos como os velhos cristãos faziam, né? Falar aquilo que entende, aquilo que está no nosso coração, por isso nós estudamos também bastante. Então é de quarta às 8 da noite e domingo às 8 da manhã. E no domingo de manhã nós temos junto a psicografia. Enquanto ocorre a palestra sobre o Evangelho de Jesus, nós temos junto a psicografia. E o passe, né, esses atendimentos todos os dias. Betinha, gratidão sempre pela participação conosco e fica sempre o convite para continuar falando dos trabalhos, não só da casa, mas também da escola e de todas as atividades. Obrigada, Luciano. E assim, a gratidão sempre por assim, abrir esses espaços, né? E falar sobre a doutrina, que é assim, vai deixando pouco a pouco de ser um tabu, né? Sim. Nesse conhecimento assim maravilhoso que ela nos traz, que é libertador, é consolador e que é universal. Ela não é uma assim, a gente fala muito isso lá. A doutrina espírita não é para espíritas, é para espíritos. Espíritos somos todos nós. Então, as pessoas às vezes vão conversar comigo de outras religiões, né? Eu falo para elas, olha, você tem seu caminho, mas nós temos obrigação de ampliar um pouco mais o nosso conceito e entendimento na Terra. Então, estude também junto às coisas espirituais que diz respeito a nós.